Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de julho, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, convido assim a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Palavra de Deus que edifica a nossa fé, Palavra de Deus que nos renova, Palavra de Deus que nos aproxima de Deus que é nosso Pai. Palavra de Deus que faz com que tenhamos assim essa profunda intimidade com Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje iremos partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 7, versículo de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestido com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figo de urtigras? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que dá bons frutos é cortada e jogada fora, jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conheceis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quarta-feira da 12ª desse tempo comum nos adverte acerca dos maus pastores. Homens que aparentemente são mansas ovelhas, enquanto na realidade são lobos ferozes, prontos para atacar, prontos para matar ou desviar as ovelhas do caminho reto. Portanto, é preciso estar atentos, ficar sempre em alerta. É isso que vai nos alertar o próprio Jesus. Então, diante das adversidades, com a própria missão do pastoreio, o povo, do pastoreio, o povo, a exemplo do próprio Deus que o conduzia incessantemente, o povo do deserto até a terra prometida. Então, é necessário estar diante dessa perspectiva, dessa missão de pastorear. Então, Jesus adverte para que também nós, homens e mulheres, que ao menos tempo que somos conduzindo assim o mesmo povo na fé, para que transformemos o nosso coração à semelhança do coração de pastor dele. É necessário nos assemelharmos ao próprio Jesus. Então é pelos seus frutos, pois os homens maus intencionados não podem dar senão frutos maus. Se os frutos dados foram só a maldade, a desunião, o medo, etc., jamais pode ser pastor enviado por Deus, homens com estes frutos. Esse é o critério importante nesse processo de discernimento. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, peçamos sempre a Deus a graça de uma vida pautada nos princípios e nos valores de Deus. Uma vida de pastores que encontram em Deus sua melhor maneira de ser. Portanto, amados irmãos, queridas irmãs, Jesus nos ensina a conhecer os falsos profetas e nos revela como eles costumam apresentar-se diante de nós, tentando nos desvirtuar dos caminhos, dos verdadeiros ensinamentos de Deus. Veja que Jesus chama de falso profeta os que, em nome de Deus, nos aconselha e nos faz proposta as mais diversas. No entanto, muitas vezes, pretende nos desvirtuar dos verdadeiros conceitos evangélicos. No nosso dia a dia, encontramos pessoas as mais diversas que têm enorme influência na nossa vida e por quem nos sentimos atraídos e atraídas em vista do que aparenta, do que prega, da maneira como se comporta. Por isso, Jesus nos orienta que, antes de cairmos na tentação de segui-las e observá-las, procuremos conhecê-las, observando as consequências das suas palavras, das suas ações, de suas atitudes, gestos e comportamento.
caros irmãos, queridas irmãs, para que conhecemos se as suas propostas são boas, nós precisamos ter a palavra de Deus na boca e no coração. Precisamos estar repleto da palavra de Deus para poder realmente conhecermos as propostas daqueles que tentam nos orientar. Então veja que os falsos profetas, todo conselho, assim, nessa dinâmica, todo conselho, toda proclamação que não tem a palavra de Deus como sustentação, deverá ser refutada, mesmo que esteja a favor dos nossos interesses. Os falsos profetas geralmente se apresentam a nós como pessoas de Deus, mas nem sempre têm a palavra de Deus como esboço, como escopo. Então Jesus nos manda observar os seus frutos, comparando-os com uma árvore que produz frutos bons e árvores que produzem frutos maus. E afirma, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, não nos deixemos enganar. O mal vem do maligno, que tenta nos confundir, mas o fruto do Espírito é o bem, que é cheio de paz, cheio de amor, de serenidade, de bondade, de alegria, paciência e etc. Entretanto, nós precisamos também perceber se não estamos enquadrados no perfil de falsos profetas que se vestem de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Nós também somos como as árvores e, na medida em que nos deixemos ser tratada e adubada pelo Senhor, seguindo os seus ensinamentos, a nossa vida será profícua e fecunda. Assim poderemos contribuir para que o mundo se eleve. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o que você se considera assim como um fruto bom ou como um fruto mau? Você tem tido contato com pessoas que o aconselham? Qual é o sentimento que você tem ao conversar com essas pessoas? Você confirma na palavra de Deus os conselhos que essas pessoas lhe dão? Você é daquelas pessoas ávida por novidade e gosta de ler tudo o quanto causa polêmica, pondo em julgamento a palavra de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. Que frutos você tem dado para o mundo? Você já se perguntou isso? Já fez essa reflexão? Qual o fruto que eu estou dando para o mundo? Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, diante desse ensinamento de Jesus, peçamos ao Pai para nos darmos o discernimento necessário para perceber quem é revestido de pele de cordeiro pode nos salvar e arrefer o nosso entusiasmo por Ti e por Teu reino. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira, que desça sobre vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.